Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do curso. Hoje nós vamos falar de 3 estratégias para tirar o açúcar da nossa alimentação, beleza? Então vamos aqui para o nosso PowerPoint para a gente entender um pouquinho dessas 3 estratégias e vão te ajudar a eliminar qualquer tipo de açúcar da alimentação. Então vamos lá. Então antes de mais nada eu vou falar aqui sobre os pontos negativos do açúcar, do consumo excessivo de açúcar. Por que eu disse excessivo? Porque se uma vez ou outra você consumir o açúcar, não tem problema. O ruim é consumir todos os dias ou em grandes quantidades. Então, quais são os pontos negativos do consumo de açúcar? Então, aqui no nosso PowerPoint cáries no dente, obesidade, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, câncer, gastrite e pressão alta. Os pontos negativos mais conhecidos do consumo excessivo de açúcar é a obesidade e a diabetes. Isso porque o açúcar, como ele é carboidrato, ele tem calorias e o seu excesso ajuda a acumular gordura corporal. Então o ideal é que você reduza o consumo de açúcar para que evite esse excesso de acúmulo de gordura corporal e evite também complicações como parada cardíaca, problema respiratório, entre outros. Já em questão da diabetes é porque o carboidrato simples estimula uma maior produção de insulina, levando o seu pâncreas a uma produção muito grande, a um trabalho excessivo, levando também a diabetes. Então esses são os pontos negativos do consumo de açúcar. E qual a nossa primeira estratégia? É substituir aquele doce industrializado, cheio de açúcar simples, por uma fruta, por um alimento mais doce, mas mais saudável. Assim você tem o maior aporte de vitaminas e fibras. As frutas que têm bastante fibras, como mamão, até mesmo a tangerina com aquele bagaço, são doces e também promovem maior saciedade porque tem fibras. Essas fibras das frutas e de outros alimentos mais saudáveis ajudam a diminuir o pico de insulina no sangue. Então, se você comer um chocolate industrializado, isso é muito ruim para a nossa saúde. Mas se você trocar esse alimento industrializado, cheio de açúcar simples, por um alimento doce mais saudável, show de bola, é muito melhor. E aqui entra também algumas receitas, está cheio de receitas fixas aqui na internet, que a gente pode estar substituindo esse doce mais industrializado. Aí você consegue buscar na própria alimentação o sabor doce, mas, como eu falei, com mais micronutrientes e mais vitaminas. A estratégia número 2 é uma estratégia que eu digo que é a minha preferida, porque você vai reeducar o seu sistema de prazer, levando o prazer a outros sabores, como o amargo e o azedo. Quando a gente consome muito açúcar, muito doce, o nosso paladar acostuma com esse teor de doçura. E quando a gente consome algum alimento que é amargo ou azedo, a gente tem uma certa repulsa. Mas o ideal é você ir devagarzinho colocando esses alimentos amargos e azedos para substituir esse sabor doce que a gente aprendeu a gostar. Então o ideal é que você goste desses alimentos azedos e mais amargos para que você evite o açúcar e evite o sabor doce. Tem muitos pacientes que eu atendo que quando eles começam a gostar do amargo e do azedo, eles começam a ter uma certa repulsa ao doce. Quando eles comem alguma coisinha mais doce, eles já sentem aquela doçura muito grande e acabam comendo em pequenas quantidades. Então esse é o padrão ouro, a gente reeducar o nosso paladar. Já a estratégia número 3 aqui da nossa aula é aumentar as fibras dietéticas. Isso vem aliado a evitar fome excessiva. Porque quando a gente está com fome, a gente acaba procurando alimentos prazerosos. Geralmente são esses doces, esses alimentos mais industrializados. Então evitar fome excessiva durante o dia. Colocar mais fibras, então aveia, a quinoa, o psyllium, a chia, a linhaça, que são alimentos ricos em fibras, ou mesmo trocar um arroz branco por um arroz integral, um pão francês por um pão com grãos, com fibras. E isso vai fazendo com que você fique mais saciado ao longo do tempo e evite o consumo de açúcar. Então, um dos problemas que a maioria dos pacientes relatam é essa fome excessiva que dá durante o dia, eles acabam descontando com alimentos prazerosos e com alto teor de açúcar. E para quem ficou aqui até o final da aula, eu vou dar uma dica bônus que é praticar exercício físico. O exercício físico faz com que a gente libere hormônios do bem-estar e não precise procurar a liberação desses hormônios nos alimentos mais doces. O açúcar tem uma relação muito forte com a liberação dos hormônios de prazer, mas praticando exercício físico, como você já tem essa liberação, você não precisa procurar no alimento. Então, praticar exercícios físicos, principalmente aqueles de longa duração, como corrida, natação, ciclismo, vai fazer você liberar esses hormônios e você não vai precisar buscar eles nesses alimentos mais industrializados. Beleza? Essas foram as 3 estratégias, na verdade foram 4, como vocês viram.
mas são 3 estratégias que eu acabo utilizando muito aqui no consultório com os pacientes e dá muito certo. Então, essa aula foi sobre as estratégias para tirar o açúcar da alimentação, evitar o seu consumo excessivo. Perfeito? Vejo vocês na próxima aula.